Isso aí, recadinho do Topetróleo aqui na área. E a gente vai ver os destaques do dia, porque hoje eu vou descer do salto. Solta aí. Adolescente morre após complicações no coração. O tio dela é suspeito de provocar a morte. Os dois discutiram na noite de ontem. Isso é verdade mesmo? Não tô acreditando nisso não, cara. Quando vocês com a minha sobrinha não, vocês não entendem não, cara. Eu prefiro não falar, mas não tô sem palavra, cara. Não sei nem o que falar, não. Intolerância no trânsito. Homem atropela mulher durante discussão. Covardia. Padrasto e mãe que espancaram um filho de 8 anos são levados ao presídio. A mulher disse que queria educar o filho. E eu que peguei pra corrigir, porque a gente sempre tava falando, sempre tava educando, eu não tava adiantando. Dê a sua opinião sobre o caso. O Ronda está no ar. Ronda Geral. Oferecimento. Distriferro. Telha Galvalume sob medida até 12 metros. 2127-4000. Boa tarde, Espírito Santo. Bem-vindo. São esses os destaques do dia. Daqui a pouquinho a sua opinião no nosso Facebook para falar sobre esse absurdo dessa mãe, né? Que agora chegou a ser presa junto com o padrasto por causa de uma criança de 8 anos pegar um doce. Comenta lá que daqui a pouco a gente bagulha o negócio aqui. E vamos com outra notícia. A Suzy Faria mostra uma discussão entre tio e sobrinha, que acaba em morte. A menina de 16 anos, ela tinha problema no coração, teve um choque cardiogênico, depois eu explico. Ela sofreu um trauma craniano. Pois é, testemunhas disseram à polícia que também a adolescente foi agredida fisicamente. Vamos ver primeiro a história. Solta aí, rodou. Aconteceu dentro desta casa em São Geraldo 2, Cariacica. E começou com uma discussão inútil, fútil, uma implicância de um tio, o auxiliar de serviços gerais, Jean Carlos Nielsen dos Santos, 38, com a sobrinha, a estudante Jéssica Nielsen dos Santos Lacerda, de 15 anos de idade. A informação é que o tio Jean e o avô de Jéssica chegaram em casa por volta das 10 horas da noite. Estariam embriagados, de acordo com essas informações. Jean entrou no quarto onde a mãe dele e a sobrinha Jéssica estavam dormindo e começou a proferir vários palavrões contra a menina. Quando ele partiu para a agressão, a mãe dele, a avó de Jéssica, entrou no meio para tentar impedir, mas não conseguiu. A menina acabou sendo atingida, saiu correndo de casa buscando ajuda, socorro junto aos vizinhos. Estava desnorteada, sem saber para onde ir, nem tampouco o que fazer. Até que, num determinado ponto da rua, ela acabou conseguindo a ajuda de um casal. Aí a gente tentando acalmar ela o tempo todo para tentar entender o que havia acontecido. Aí ela veio falando que o tio dela tinha chegado em casa, muito alterado, que estava batendo na mãe dela. A dona de casa e o marido acionaram a polícia atendendo ao pedido de Jéssica, que estava preocupada com a avó. Mas ela lembrou que quanto mais o tempo passava, mais parecia que algo grave acontecia com a adolescente. Ela começou a ficar com as mãos meio roxas e os lábios também. E não tinha nem força, e falava que a barriga dela doía muito. Só depois de muito tempo dela deitada no meu sofá, que ela falou para minha mãe que ele tinha dado um soco na cabeça dela. Jéssica tinha problemas no coração. Ela foi levada para o hospital de urgência e emergência, mas morreu devido a um choque no coração e a um trauma na cabeça, que pode ter sido decorrente da agressão do tio. Aparentemente surpreso ficou ele, o Jean. O autor dos socos e da briga reagiu assim ao saber que a agressão à sobrinha resultou na morte dela. Seu Jean, o senhor não sabia que a sua sobrinha havia morrido? Não, é verdade mesmo, cara. Jean foi preso logo após a agressão e levado para a delegacia da mulher em Vitória. Ele tem um histórico de violência no currículo. Já foi autuado por tráfico, posse e porte de drogas e lesão corporal, por agredir a mãe, o pai e ainda por uma briga em um bar. A morte de Jéssica surpreendeu os vizinhos. A menina boa, a menina que só pensava no crescer, né, ser alguém na vida, que ela estudava, ela ia pra igreja sempre. Ela não tinha defeito, né? Pelo que a gente sabe, não tinha defeito. A menina que só andava com a avó. Nunca vi a menina andar sozinha.
É impressionante. A gente assiste, não acredita que uma jovem tão, né, bonita, tão cheia de vitalidade, uma foto sorrindo, perdeu a vida, morreu depois de uma coisa banal, um tio que chega bêbado com o avô, discute sem mais nem menos, a pessoa já tem problema no coração, já acorda naquele desespero, naquela palpitação, naquela ansiedade que você não acredita que nós estamos adoecendo diante da falta, né, de senso do ser humano. A gente está adoecendo diante dessa violência, adoecendo seja do coração, da cabeça, psicologicamente, com neurofobias. A gente não está andando mais tranquilo. E aí, se você já tem um problema, seja hereditário ou que você já exista, aquilo vai se agravando. Ela passou por um trauma, estava dormindo, acordou naquele desespero, a pessoa chega bêbada, discutindo, falando um monte de coisa, foi agredida, sofreu um trauma craniano e um problema no coração que não bombeia o suficiente, morreu, gente. É trágico isso, é de nos revoltar. E um tio ainda fala com essa cara mais sonsa do planeta, de ressaca, achando que foi uma coisa natural, né? Absurdo. Hoje só tá desse jeito. Vou mostrar para vocês agora, contar, né, na verdade, uma operação no noroeste aqui do estado, que resultou na prisão de um policial federal. Olha aí a situação, a corrupção no meio. Suspeito de corrupção passiva. Parece que é igualzinho alguém que a gente conhece em Brasília, né? Ó, a operação foi para combater a extração ilegal de granito na localidade de Praça Rica, na zona rural lá de Vila Pavão. 48 mandados de prisão foram cumpridos lá. Um policial federal que trabalhava na superintendência da PR, da Polícia Federal, de Vila Velha, ele acabou preso. Por quê? Por ele estar recebendo algum tipo de vantagem nessa extração ilegal. A polícia já havia tentado prender os envolvidos no esquema, mas eles sempre fugiam após serem avisados por olheiros que ficavam posicionados próximos à pedreira. Será quem que avisou, né? Os detidos nessa operação de hoje foram levados para a sede da Polícia Federal, onde serão ouvidos. E que ironia, uma operação da polícia que leva junto com os criminosos lá, sendo investigados durante um tempão, um policial também que estaria suspeito aí de participação num esquema, de avisar ou de facilitar, de receber vantagem. Olha, você assistindo o noticiário, essa poeira, essa sujeira, que eu já não diria nem que é poeira, é lama, está escorrendo junto com sangue, com tudo, que a gente está pagando com vida, sem segurança, sem saúde, né? Porque dinheiros estão sendo desviados para corrupção. Então você mostra aqui uma notícia com um policial federal indiciado por corrupção, quer dizer, apontado como corrupção passiva. Igualzinho o discurso ontem do presidente, né, que é corrupção passiva também, que ele não tem tanto a ver, e as lorotas desculpas, as coisas. Qual a sensação que você tem diante disso, né? Dá vontade de fechar a porta, apagar a luz e sair. Mas a gente tem que lutar, minha gente. A gente tem que mostrar, acompanhar o que está acontecendo e trabalhar de base novas propostas, novas pessoas com ideais. E isso começa lá embaixo, na educação, na infância. E depois a gente comenta sobre isso. Porque eu quero mudar de assunto, falar um pouquinho de coisa boa, né, pessoal? Você que está aí trabalhando, juntando sua grana, quer investir, morar no apartamento próprio. A MRV acabou de avisar aqui pra gente que o Parque Vila Topázio ele já está com as obras aceleradas. A gente tem mostrado aí, cada hora, mais acelerado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que muito em breve você já vai poder curtir a praticidade de morar pertinho do shopping e de tudo que facilita o seu dia a dia. Sabe onde? Ali em Vila Betânia. Então faz o seguinte, não fica em slowdown não. Vai, acelera você também, garanta já o seu AP de 2 quartos, num condomínio fechado, com lazer completo, até para você ter um momento de lazer e meu caos, né? Você vai ter tranquilidade ali dentro. Vai ter elevador para subir com suas compras, com seus móveis. Tá pensando que vai pagar mais caro por tudo isso? Que nada, já está tudo esquematizado, gente. Porque com a maior construtora do Brasil, o seu AP, ele sai a partir de apenas R$ 129.900. Aí tem entrada em até 36 vezes e um descontaço de até R$ 19.000 do Minha Casa Minha Vida. Tá esperando ainda? Ah, não, gente, agarra logo essa chance. Ligue agora naquele telefone que você já conhece, é o 4004-9000. Não sabia? Então anota aí na agenda, é até fácil de você gravar, ó. 4004-9000. E quer saber mais detalhes? Acesse o site mrv.com.br. Quarta
quarta-feira, doutor Petrônio na área para tirar as dúvidas. Pode invadir o espaço aqui, nossa quarta-feira de sempre, né, Débora? Para o consumidor ficar atento, cobrar os direitos dele, já que tá a zona aí. Sempre atento, é muito bom vocês ficarem realmente muito atentos. Algumas pessoas me param na rua, Débora, e conversam sobre isso, sobre os esclarecimentos que a gente tem trazido aqui e como isso tem ajudado as pessoas a resolverem seus problemas. Eu estou ficando muito satisfeito e muito feliz com isso. Então, você que tem uma dúvida em casa, manda pra gente, porque às vezes a dúvida que você manda pode ajudar 10, 20, 30, 40 pessoas com um caso bem semelhante ao seu. Isso é que eu tô pensando, a gente tá falando de corrupção, as lojas, as pessoas que levam vantagem, tipo, enganando o consumidor, é uma forma de corrupção também. Sim, o Brasil acaba criando um vínculo de corrupção também dessa forma, porque ele ganha dinheiro sem obedecer às normas, sem obedecer às regras e sem trazer aquilo que a lei obriga a trazer para o consumidor. Então ele ganha nas costas de alguém. Ganhando nas costas do consumidor é uma forma de ser corrupto, é uma forma de agir errado e ganhar vantagem com aquilo que você não teria direito. Então a gente está de olho, tá atento, vai bater o martelo aqui, porque não quero ser passada para trás não, hein? No LED agora a Priscila Silva da Serra. Ela diz o seguinte, ó Petrônio, fiz uma compra pela internet, mas a minha encomenda foi roubada no carro de entrega. Fiz a reclamação, recebi o retorno de que, caso a mercadoria não fosse encontrada, eu receberia o reembolso. Mas já se passaram 8 meses e ainda não recebi o produto e nem o dinheiro. Agora eles não respondem e-mail nem atendem o telefone. É surreal que Deus... por falar, como a gente acabou de falar, sobre a vantagem em cima de um consumidor, isso aqui é um caso claro, clássico isso aqui. Olha só, não perca mais seu tempo. Vá lá, Priscila, entra com uma ação logo, pega tudo que você tem, os comprovantes de pagamento, as promessas, os e-mails ou mensagens que foram trocadas, entre com uma ação logo, porque se essa empresa, inclusive, não está mais atendendo ao consumidor ou demonstra algum tipo de atitude que possa estar vindo a frustrar o recebimento daquilo que você pagou, você pode pedir uma antecipação de tutela ao juiz, pedindo para fazer algum tipo de penhora antecipada já, para garantir o seu crédito futuramente. Porque isso aqui, para mim, 8 meses já está mais do que absurdo. A gente se sente roubada, né? A empresa se apropriou indevidamente no valor, porque a partir do momento que ela sabe que houve furto, que foi retirada essa mercadoria na hora da entrega, e ela tem o dever de reparar isso aí, que é um dever claro e clássico, e ela não o faz, ela está assim se apropriando indevidamente desses valores. Então entra logo com uma ação perante o juizado. O que procure um advogado ou a defensoria. Roubo no carro de entrega? Exatamente. O problema é da entrega, da essa logística. entrega, na verdade, é a continuidade do serviço, porque além do produto que ela adquiriu, tem o serviço da entrega que foi ofertado pela empresa. Então, tudo isso é responsabilidade da empresa com quem você contratou. Corra atrás disso logo, não ok? Deixa pra lá, não deixa mais pra lá. Procon e deve ser... Vai direto à justiça, nesse caso. Vamos lá. Ivana Patrício de Cariacica. Fiz um plano odontológico de São Paulo pelo celular em março desse ano. Desde então, não me deram nenhum retorno. Pedi o cancelamento, né? Mas eles querem me cobrar a mensalidade do mês de abril. Como? Sendo que nem usei. Devo pagar ou acionar a justiça, doutor? Obrigado. Ivana, vamos lá, Ivana. A questão é a seguinte, a gente fala muito sobre isso. O consumidor não é obrigado a pagar por aquilo que ele não consumiu. Se não houve ainda a concretização do contrato, não houve ainda a prestação de serviço, ou não se inicializou esse serviço, esse contrato, ou se até mesmo não tem essa empresa que presta o serviço aqui no Espírito Santo, que ela contratou de São Paulo, pelo que estou vendo, então, se não houve ainda o consumo, se não houve ainda a prestação de serviço, você não é obrigado a pagar. E não pode haver nenhum tipo de contrato com cláusula que coloque o consumidor em manifesta vantagem, desvantagem, né? Ou seja, que seja uma obrigação abusiva ou iníqua. Isso é proibido, isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, entra logo com uma reclamação junto ao PROCON ou procure realmente os juizados especiais para você ajuizar essa empresa. Tem todas as cidades que têm seus juizados especiais. Cariacica, é só ir ali no fórum de Cariacica, ali ao lado da prefeitura, ali tem um centro de atendimento de juizados que você faz, inclusive, a reclamação mais resumida. Ou então procure um advogado para se orientar, ok? Perfeito. Aí, Ivana, obrigada. Lá? Agora, a Rafaela Ferreira, aqui de Vitória. Solicitei o serviço de internet para minha casa. A operadora me disse que iria mandar os técnicos para fazer a instalação. Esperamos por uma semana e nada, até que me ligaram e disseram que decidiram cancelar o meu pedido. Mas eu não pedi o cancelamento. Agora me disseram que eu tenho que esperar 45 dias para fazer uma nova solicitação. Me senti lesada e não posso esperar tanto tempo. O que eu devo fazer, doutor? Rafaela, que é o seguinte, o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, ele é muito claro sobre isso, que vincula aquele prestador de serviço, aquele fornecedor que faz a publicidade, que vende o produto, ele fica vinculado a essa oferta. Esse papo de eu vou cancelar unilateralmente, depois de já ter vinculado, de você ter contratado o serviço e sem nenhuma justificativa, está errado. Então você pode procurar a justiça para determinar que eles façam isso de imediato, porque eles estão vinculados
atrelados à oferta que foi vendida para você, entendeu? Então você não tem que ficar. Mais um caso aqui, não espere, corra atrás dos seus direitos, porque eles estão obrigados a cumprir aquilo que eles prometeram para você na forma do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Ela pode estar sendo lesada porque ela falou que não tem como esperar tanto tempo, porque às vezes ela depende da internet para trabalhar, tem o e-commerce, alguma coisa. A internet sendo para o seu trabalho, os seus estudos, hoje em dia já é considerado um serviço essencial. A internet é um serviço essencial hoje em dia. Então, pela essencialidade desse serviço, você tem uma urgência para que esse serviço seja inicializado conforme você contratou. Então, você entra com a ação para cobrar isso aí e pedir uma antecipação de tutela, ou seja, uma liminar, para que seja fornecido esse serviço para vocês, ok? Não perca seu tempo. Nossos esclarecimentos para o consumidor, que eu acho que deveria ser também para as pessoas que fazem os serviços. Porque se eu tivesse que entrar na ação em tudo BO que eu me enfrento, acho que eu ia parar o dia todo ficar lá na porta da justiça. O Código de Defesa do Consumidor fala o quê? Produto e serviço. Então, ambos são defendidos ao consumidor, ok? Muito Débora, até semana que vem. De novo, obrigada, Petrônio. Bom, está na cadeia o último suspeito de envolvimento no furto das armas do Fórum da Serra. Vocês lembram que foi em abril desse ano? Pois é, Josmar de Araújo, de 29 anos. Foi quem procurou a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio e se entregou. Demorou, hein? Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime. A consciência dele foi atrasada, não vamos ver. Segundo a polícia, o jovem foi o responsável por armazenar e vender as armas. A invasão ao Fórum da Serra aconteceu em abril desse ano, como eu falei, um mês depois. A polícia recuperou as armas, munições, prendeu 14 pessoas, vocês estão vendo todo mundo aí no paredão, olha quanta arma. E Josmar agora era o único foragido e ele foi indiciado por associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido, restrito também, tráfico de drogas, associação ao tráfico e conduzido por presídio. É tanto crime que a gente perde o fôlego de tanto falar. E era o último dos moicanos, né? Aquele que restou. Me diz, que cara mais, né? Não vou usar nenhum adjetivo, não, mas pô, demorou desde abril, maio, junho, já estamos quase em julho. Todo mundo preso, ele lá, se achando valentão. Mas antes tarde do que nunca. Eu não sei se tomou consciência e juízo na vida para pagar o que deve e quer consertar. Se teve muita opinião de família para ele entrar no eixo, porque se apresentou espontaneamente. Mas é o seguinte, zero, dá reset na vida e começa de cabeça erguida. Porque tem muita gente andando na rua de cabeça baixa porque tá devendo e ainda vem falar mal, às vezes, de problema dos outros. Sendo que se olhar para o próprio umbigo, né, tá ferrado. Bom, vamos fazer um break rapidinho. Daqui a pouco eu vou falar da agressão a uma criança de 8 anos. Que é o que me revolta, que é a sua participação daqui a pouco. A mãe foi presa. Que espécie de mãe é essa? Eu te pergunto, você faria isso com seu filho? Que tipo de educação é essa? Que absurdo. Até já. Vem com a ronda, meu povo. Olha só que isso aqui me revolta, minha gente. Eu pedi a sua opinião. Você tá lá no Facebook. A gente vai ler daqui a pouco. Mas estão na cadeia mãe e padrasto acusados de torturarem a criança de 8 anos. Vocês vão lembrar, porque a gente falou desse caso essa semana, a polícia disse que o espancamento aconteceu porque o menino, na verdade, pegou um doce na geladeira. Só que os pais falaram outra versão. Essas fotos mostram como é que o menino ficou. A gente não pode mostrar porque é um menor de idade, mas só pelo olho se dá pra ver. Olho roxo, completamente inchado. E o primeiro que agrediu a criança foi o padrasto dele. Logo em seguida, a mãe chegou e deu continuidade à surra. Após denúncias anônimas só, né, a vizinhança lá achou um absurdo e tal, a polícia foi pro local e descobriu esse crime. A criança depois foi levada para o hospital, confirmou as agressões. E esse caso foi agora, no último dia 16, a gente falou sobre isso. E ontem, mãe e padrasto acabaram presos. No dia que esse caso aconteceu, os acusados disseram que o menino havia sido picado por um marimbondo. Vejam só, inventaram uma lorota que o menino estava brincando no matagal, que veio com o marimbondo. E aí depois, só depois de muito, né, disseram que bateram porque o menino estava furtando do bairro, que também era mentira. Primeiro eu quero ouvir a entrevista dessa mãe e do delegado pra gente rodar aqui. Solta aí. Porque ele estava furtando, eu fui educar, já tinha várias vezes, muitas vezes a gente corrigindo. Nesse dia eu me excedi, me bati demais, me arrependi. Você acha que isso justifica essa agressão, Mayara? Não justifica. Meu esposo pegou uma espada de São Jorge e bateu nele, mas não foi ele que bateu, fui eu. E eu que peguei pra corrigir, porque a gente sempre tava falando, sempre tava educando, ele não tava adiantando. Ela agrediu o filho ainda mais,
e ajudou o padrasto na fuga e ajudou o padrasto, auxiliou sobretudo na criação de uma versão falsa. Isso é mais lamentável ainda e mais repugnante, porque a mãe, que deveria ser o alicerce, a proteção, a educação da criança, se presta a um papel lamentável desse de, na verdade, auxiliar na agressão e, sobretudo, auxiliar o próprio agressor do filho a fugir e a mentir para a polícia. Conseguimos prender os dois ainda no local e até familiares da vítima, no caso da criança, agradeceram aos policiais por aquela prisão e se sentiam aliviados com todo esse final, apesar da tragédia que aconteceu, mas pelo menos queriam ver os dois presos e responderem por esse crime. Meu Deus, que mãe é essa que faz uma atrocidade com o filho e chora dizendo que se arrependeu porcaria nenhuma, que queria educar? Ela queria matar essa criança, no mínimo. Vou descer do meu salto, até com saudade, porque é o seguinte, é falar de pé no chão para essa bandalheira que tem acontecido. Não é porque ninguém está querendo justificar que pai não pode punir seu filho, não pode. Punição de filho, educar filho é uma coisa. Eu posso não ser mãe, eu sou filha. E eu tenho todas as diretrizes, sofri castigos, punições que não me fizeram apanhar e nem ser traumatizada. Agora, espancar uma criança para ficar quase cega, sem enxergar. Vocês têm noção do que essa mulher fez? Ela defendeu o padrasto, o marido. Uma mulher que prefere acobertar um cara. Eu tenho um termo, mas ele é muito pesado, eu não posso usar aqui. Uma mulher como essa, ela não tem amor nem a si mesma. Ela vê o homem, ela depende do homem, ela acha que ela só é feliz porque tem um cara que fica falando coisa com ela e leva ela pra cama e um monte de coisa. Mas, na verdade, ela não devia nem ter botado o filho no mundo. Porque hoje em dia, minha gente, só tem filho quem quer. Você tem camisinha, você tem anticoncepcional, tá tudo no posto de saúde. A criança não pediu pra nascer. Agora, se você botou um filho nesse mundo, no mínimo, seja mãe. Ser mãe é educar, tem diálogo, tem tudo antes. Porque se a criança estivesse roubando, se ela estivesse fazendo qualquer outra coisa com 8 anos, que mentira, foi mentira. Não estava fazendo nada disso. A criança estava com fome e queria um doce para comer. Ainda vai apanhar de folha, igual apanhar de vara antigamente. Vamos pro Face aqui? Solta no LED as perguntas aí, eu pedi a sua opinião. A Rita Fernandes dando um meu Deus também, até comecei com meu Deus aqui, que é a primeira coisa que a gente lembra, né? Olha, isso é uma covardia que ela fez com a criança, espancar dessa forma por causa de um doce inexplicável. Essa idiota precisa apodrecer na cadeia. Palavras de Rita, faço as suas, minhas também, obrigada. Kelly, Regina, eu tenho uma filha, mas educar não é assim, triste. Adriana Silva, agora, ela não queria educar, e sim matar. Compartilha a sua ideia aí, Adriana. Luciana Júnior Cauã, chorando aqui, coração partido, porque isso não pode ser chamado de mãe. Bater não educa, bater só machuca. A Thalia Andrade, desumano. A Érica Fernanda, nossa, é muita covardia espancar um inocente. Um lixo desse não pode ser chamado de mãe. Fabiola Santos, esse lixo nem pode ser chamado de mãe também, covarde, monstro. Eu tô suando, dá nervoso, gente. Esse casal tem outro filho, de 1 ano e 9 meses. Eu fico imaginando que essa criança de 8 anos já não sofreu ao longo dessa vida toda com esse pai, esse padrasto, né, sozinho em casa. E mesmo que tem muito pai também que é de sangue que faz isso, né? Porque é padrasto, porque não botou o filho no mundo. O que me impressiona é uma mãe, uma mulher, ou que fosse o outro lado, uma outra pessoa, se sujeitar a estar com uma pessoa vendo seu filho ser violentado. Se a violência que ela sofre não deveria ser ao pé de igualdade ou pior. Essa criança está num abrigo, a justiça vai decidir para onde que ela vai. Eu espero que uma família ou alguém da família que acorde para a realidade possa dar uma educação de verdade para essa criança. Porque os filhos são reflexos dos pais. Então, se você pratica errado, se você mente, se você faz qualquer coisa, os filhos vão repetir. Agora, se uma criança está pegando doce e não era para pegar, você está furtando uma borracha do amiguinho do colégio, a culpa também é dos pais que não sabem ensinar. Então, não adianta punir batendo. Depois eu subo no meu salto de novo, que a gente vai para o intervalo para dar uma acalmada nos ânimos, tomar uma água e depois eu volto com mais Facebook e a sua participação. Até mais. Estamos de volta direto para o Facebook, a galera continua comentando sobre a reportagem do salto aqui, porque dá aquela revolta, minha gente. A Cilinha Cabral agora joga ela na cela e manda as detentas educarem ela também. Cilinha, super curti seu comentário. Lucas Pedro Cerqueira, meu Deus, onde vamos com tanta crueldade das pessoas? Lamentável. Glória, ele não é pai, é monstro, é padrasto, mas também podia ser um padrasto que é pai, né? Que cuida, que é quem cria. Não é, com certeza não. A Raquel Cuminotti, ó, minha filha tem 10 anos,
Nunca precisei dar um tapa para educá-la. Ela é muito meiga, educada, sempre que faz algo errado, converso com ela e ela sempre me ouve. Raquel, palmas para você, excelente, é isso aí. Marcela Gama, e essa cretina, adorei o cretina, eu tava querendo um sinônimo porque não fosse tão cabuloso, mas esse aí cabe. Tem sorte de ter sido presa porque no bairro que ela mora, o negócio não vai ficar bonito não. É, Marcela, pior que é desse modelo. Juliana Batista Leal, não concordo com esse tipo de coisa, afinal, tem vários jeitos de educar uma criança e não é espancando que se educa. Todo mundo comentando, né, é muito pertinente, acho que vale a reflexão. Para essa garotada aí que acha que ter filho no mundo é legal, né? Faz o seguinte, essa mulher não tinha nem ter direito de ter mais filho, porque daqui a pouco ela pode engravidar de novo, pode fazer o que quiser, ela vai ser mais outra criança, ser vítima dessa tragédia. E lembrando que teve um caso no mês passado, não foi? Daquela menininha de 2 anos que foi estuprada pelo padrasto, né? E o cara fugiu, foi encontrado na caçamba, lá de Cariacica, e a mãe tava meio que tipo, nem aí, a criança cheia de roxa, a criança morre. Por quê? Porque tava cobertando o maridinho, o namoradinho também, essas mulheres, tudo que gostam de... Pelo amor de Deus. E eu não sou mulher, não. Tem homens também. Então, assim, pode inverter a situação que dá do mesmo jeito. Então, minha gente, refletir para não acontecer isso. E valeu a população que denunciou, porque viu essa atrocidade a tempo. Só para encerrar, um beijinho para Carmen Samora de Fundão. Mandou pra gente para pedir o beijo, tá aí. E nós ficamos por aqui. Uma ótima quarta-feira. Amanhã, quinta, eu tô de volta. Obrigada, gente.